Voltamos! Tomou uma água, tá preparado? Vamos lá! A sequência do nosso assunto, medidas de controle do risco elétrico. Agora vamos falar sobre proteção por isolação dupla ou reforçada. Então, o que isso significa? É bem fácil, você usa no teu dia a dia aí, mas a gente precisa comentar e falar sobre algumas melhorias, alguma coisa que pode atingir aí você de uma maneira que você pense diferente. Então, utilização de isolação dupla ou reforçada tem como finalidade de proporcionar ou propiciar uma dupla linha de defesa contra contatos indiretos. A isolação dupla é constituída de isolação básica, a isolação aplicada às partes vivas destinada a assegurar a proteção básica contra choques, que é aquela capa que você tem normalmente no fio, que é de PVC, e a isolação suplementar, que é uma isolação independentemente adicional à isolação básica, ela vai por cima da isolação básica. O que é isso aí? Lembra daquele famoso cabo PP, que agora é o substituto do cabo paralelo, porque o cabo paralelo só tem a isolação básica, e o cabo PP ele tem essa dupla isolação, ou seja, isolação complementar. Isolação dupla é bem o que o nosso tema está falando. Isolação suplementar e isolação dupla é a mesma coisa. Então, ela independe da isolação básica, destinada a assegurar a proteção contra choques elétricos em caso de falha da isolação básica, ou seja, assegurar uma proteção supletiva, superior. Pode ser que algumas vezes você está com um cabo passando por algum lugar que pode cortar uma eletrocalha, algum tipo de eletroduto com aresta cortante, e ao puxar ou a máquina tripidar, esse cabo pode acabar rompendo se ele tiver só uma isolação básica, mas se ele tiver isolação suplementar, ele vai ter uma proteção melhor para trabalhar nesse tipo de ambiente. Então, proteção por isolação dupla ou reforçada. Comumente são utilizados em sistemas de isolação dupla em alguns eletrodomésticos, aquele cabo PP dos eletrodomésticos, ferramentas elétricas, furadeiras, lixadeira, e nesse caso, em sua plaqueta de identificação, haverá um símbolo indicativo gravado, ou seja, dois quadrados de tamanhos diferentes, paralelos um dentro do outro. Então, olha só, a simbologia internacional de isolação dupla são esses dois quadradinhos, não sei se vocês já viram isso e se vocês já sabiam sobre isso. Então, é um símbolo que a gente raramente vê, algumas vezes não aprende na escola, mas esse é o símbolo de isolação dupla. Pode lembrar, quando você viu lá na etiqueta da tua furadeira, com certeza tem esse símbolo aí, e as ferramentas elétricas e alguns eletrodomésticos vão ter esse símbolo. Espero que você tenha lembrado aí. O cabo PP famosíssimo, né? 2 vias, 3 vias, 4 vias. Esse é o nosso cabo PP, muito conhecido. Então, o que ele tem? Ele tem uma isolação dupla, uma isolação suplementar, que faz com que essa isolação proteja. É muito importante que na hora que a gente vá fazer a decapagem dessa isolação suplementar, a gente não rompa essa isolação aqui, a isolação básica. Então, quando você for fazer a decapagem, para você tirar essa isolação, essa capa, normalmente eu faço uma dobra e começo a fazer uma pequena cirurgia, depois eu dobro ele para o outro lado e faço a cirurgia do outro lado. Então daí fica mais fácil se tirar essa capa sem ter contato com a isolação básica dele, porque você faz uma espécie de uma dobra e daí você pode fazer o corte bem tranquilamente. Então você faz aí esse trabalho mais ou menos assim. Você pega ele aqui e faz o corte, vai fazendo o corte
e depois você vai tendo oportunidade, porque ele vai abrindo e vai tendo a oportunidade de ir vendo o que está acontecendo com ele aí. Então eu pego o cabo assim, faço o corte e vou vendo, porque vai esticando aqui a borracha, o PVC, e depois eu viro ele do outro lado aqui e faço o corte aqui. Não sei se você usa essa prática, mas eu queria te falar para você procurar manter a integridade sempre da isolação básica do cabo PP, para manter a segurança e também não ir líquido ou alguma coisa que possa comprometer o cobre ali, anodizando ele. Isolação. Então, falando em cabo PP, o cabo PP, ao ele entrar numa caixa, ele deve entrar com esse prensa-cabo aqui, ó. Esse tipo de prensa-cabo aqui é o que dá proteção para ele não cortar na aresta aqui, depois que você faz com a serra-copo o furo. Então, existem vários modelos para vários diâmetros de cabos e, né, esse prensa-cabo aqui, normalmente o pessoal chama ele de PG. Então aí eu tenho a PG, espero que não seja novidade para você, espero que você use. Se você não usa ainda, é excelente, eu indico para você. Se você vai entrar com o cabo PP, é uma maneira técnica e uma maneira boa e eficiente de você proteger e fixar, porque ao mesmo tempo que ele protege de não bater aqui, de não cortar, ele também, quando você aperta essa bucha aqui, você vai fazer com que comprima a borracha em volta do cabo e ele fica muito fixo. Então essa aqui é a porca para fixar ele aqui na chapa do painel, e essa aqui é a bucha para fazer com que dê o aperto. Tem várias medidas, existem várias tabelas, o pessoal normalmente chama de PG. Então um não pode viver sem o outro, né? O cabo PP tem que ter, para entrar no painel, um prensa-cabo, que a gente normalmente chama de PG. E aqui tem as medidas aí. Aqui, uma proteção assim simples, uma proteção básica, muito simples, para um circuito aqui que eu tenho um transformador isolador, então eu tenho a entrada aqui, e para não deixar os fios, ele provavelmente é um transformador isolador de obra, então para não deixar os fios expostos aqui no painel, foi colocado aqui um eletroduto flexível isolante, né? Ou uma outra proteção ali para que ele não fique só o feixe de cabos ali aparecendo. Até o transformador, depois do transformador isolante. A gente vai falar sobre o transformador isolante na próxima aula. Transformador de isolação. Então aqui, voltando aqui, relembrando, né, a barra de proteção, né, a barra de proteção de equipotentialização, e o condutor que é neutro e também é terra, ele é chamado de PEN, no disjuntorzinho, e ele sai aqui também protegido por pode ser aqui, podia ser, eu diria assim para vocês, se eu fosse fazer, ia fazer com cabo PP. Faz o trecho com cabo PP, fica protegido até aqui, esse outro trechinho com cabo PP fica protegido até aqui, e esse outro trechinho aqui de cabo PP fica protegido. Eu ainda colocaria um pedaço de eletroduto até aqui, e outro até aqui, e outro daqui até aqui, para ficar mais bem protegido e uma instalação moderna. Então é isso aí. Dependendo do lugar, é necessário, né? Então aqui, queria mostrar para vocês que algumas vezes eu vou transitar de um meio de um eletroduto rígido para um eletroduto flexível. Então eu faço uma abraçadeira, o fio passa aqui, mas ele ficou mostrando aqui, não pode esquecer da bucha isolante. Essa bucha isolante não pode esquecer. Uma vez, quando eu estava fazendo um poste, a primeira vez esqueci da bucha isolante, da bucha de isolamento na pingadeira do poste. Aquela hora que ele sai lá na parte de cima e eu esqueci de colocar. Então, claro, a Copel não ligou o poste por falta da bucha, eu fiquei muito chateado, mas só agora eu entendo. Sem essa bucha,
vai cortar o cabo. Então é necessário colocar essa bucha finalizadora aqui no cabo lá do poste, porque sem ela fica com a aresta cortante aqui e o cabo vai acabar cortando. Mas aqui é o eletroduto normal, plástico ou metálico, aqui tem a arruela e aqui está a bucha. Então, mas mostrando aqui que eu posso ter adaptadores. Então já saio do eletroduto para uma luva isolante e o adaptador já com rosca e já vai entrar no tubo isolante. Em ambientes onde eu tenho água, onde eu tenho abatedouros de aves, ou algum lugar que possa ter água, presença de água, esse caso aqui já não daria certo. Então eu vou usar aqui um adaptador para que isso fique a proteção de isolação dupla e também com proteção para que não entre água e nem poeira. Aqui os eletrodutos flexível metálico, o pessoal normalmente chama de seal tube. Então, aqui os adaptadores, os conectores, esses eletrodutos aqui são muito bons porque eles impedem que para inversores, na saída do inversor até o motor, ele trabalha modulando por alta frequência a frequência do motor. Então ele trabalha com frequências muito altas e elas podem interferir em sensores, atuadores, porque os sensores trabalham com 24 volts e ele está trabalhando aqui com a tensão alta e com uma frequência muito alta. Então eu faço através da malha de aço dele, ou através do tubo de aço, eu faço uma proteção eletromagnética. Então esse é uma espécie de saída do painel até o motor agora, principalmente agora que estamos usando muito inversor, ele é muito utilizado. Porque fica flexível, fica protegido eletromagneticamente e dá a dupla isolação reforçada. E aqui os conectores, os adaptadores para todos os tipos de eletroduto flexível. Tem vários, os catálogos aí fornecem. Agora vamos falar sobre a isolação reforçada. É um tipo de isolação além da isolação suplementar. É única e aplicada às partes vivas que assegura um grau de proteção contra choques elétricos equivalentes ao da dupla isolação. A expressão isolação única não implica que a isolação deva constituir uma peça homogênea. Então quer dizer, ele não fez uma isolação zona grossa. Ele pode comportar diversas camadas, talvez impossíveis de serem ensaiadas isoladamente, e é como uma isolação básica, como uma isolação suplementar. Então ela está dentro digamos assim, dos materiais que eu posso usar aí. Vou mostrar aqui. Eu tenho o condutor, que é esse aqui, ou esse aqui do cabo PP, o cabo com proteção aqui de 3 vias, né, que é de cobre. E eu tenho uma isolação do cabo, vamos dizer de PVC normalmente, e eu tenho um enchimento, eu tenho um composto aí de PVC aqui, que é essa camadinha aqui, ó, ou aqui está aparecendo essa manguinha aqui. Então, e daí eu tenho a cobertura final. Então eu vou ter aqui a cobertura final dele, que é a proteção final. Então eu tenho essa proteção a mais. Ele normalmente é para cabos flexíveis, ele faz com que o cabo seja mais flexível por ter duas isolações. Então uma trabalha dentro da outra e faz com que o cabo esteja mais protegido, uma isolação reforçada, e também tenha flexibilidade. Na prática, podemos considerar como condutor com isolação reforçada o cabo mostrado na figura acima, e ele pode ser instalado em locais acessíveis sem a utilização de invólucros, barreiras. Então ele pode ser instalado até sem os eletrodutos ou as calhas
ou aquelas canaletas. Ele é um cabo que pode ser instalado porque ele já tem uma proteção adicional ali, uma proteção reforçada, não sendo considerada pelo fabricante a função de isolação da camada de cobertura, camada número 4, considerando-se esta somente uma proteção contra influências externas. Então ele pode ter, de repente, aqui uma proteção contra UV, que degrada os materiais. Então ele é PVC e pode ter uma proteção aí contra a ação do sol, pode trabalhar no tempo ou vice-versa, internamente também. Então aqui, ó, dá para ver, ó, o cabo aí com a proteção reforçada. Ele tem a proteção normal dele e a proteção dupla isolação, né? O cabo único com dupla isolação. Esse aqui é um super flexível. E esse aqui, pela quantidade de fios, quanto mais fios e mais finos, também, pelo jeito, é um super flexível, que ele é destinado aí a máquinas que têm movimentação mecânica intensa, talhas, mesas posicionadoras, máquinas de CNC. Então ele já vem com essa proteção e essa isolação. Olhando aqui, o que dá para a gente dizer que é uma proteção reforçada? Essas canaletas aqui, ó. Então nesse painel aqui, eu colocando a canaleta, eu estou fazendo, talvez até sem querer, se você já monta painel, você já está colocando proteção reforçada há muito tempo. Porque o cabo vem o cabo PP aqui, entra, olha aqui o prensa-cabo, e depois ele tem uma isolação extremamente reforçada, que não tem como você atinja ele de maneira nenhuma, porque ele está aqui involucrado aqui nessa eletrocalha. Aqui um exemplo deve ser alguma montagem de escola, alguma montagem para efeitos didáticos. Eu posso ver todo tipo de proteção reforçada possível. É muito bonita a instalação, está muito bem feitinha. Não sei se você consegue olhar aí, dar uma olhada no teu celular aí, ó. Olha aqui, ó, as canaletas, né? Aqui o eletroduto, e aqui, ó, não sei se você consegue ver, ele tá com uma isolação reforçada, um cabo PP com isolação reforçada, e ele fez somente trechos, ele não colocou a curva. Ficou bem fácil, isso na Europa é muito utilizado, esse tipo de cabo aqui, em que ele traz só um pedacinho, depois faz mais um trechinho, ele não tem curvas aqui, fica aparente, mas ele fica protegido mecanicamente. Aqui tem outro exemplo, aqui, ó, ele colocou só na diagonal o eletroduto aqui, o trechinho. Aqui ele colocou o cabo para tomada, só o cabo PP, provavelmente com proteção reforçada. Aqui também somente o cabo, e assim ele foi fazendo aí a distribuição dele com o eletroduto e com eletroduto metálico, eletroduto plástico aqui. Então é um excelente modelo, aí, um excelente exemplo. Agora aqui, né, a nossa, eu diria assim, o que a gente mais faz é ligação de motor no campo. Então aqui, ó, dá para ver o fio terra fazendo aqui potencialização aqui também. Eles estão todos provavelmente na barra de equipotencialização. E ele tem aqui, ó, a entrada do cabo, fixou aqui numa haste aqui, fixou, mas provavelmente é o tal do CL Tube, ou o eletroduto flexível que está entrando aqui, e com a bucha o motor sofre vibrações e ele está bem tranquilão aqui, toda a instalação está protegida para qualquer eventualidade aí. Então era isso, nessa aula de proteção dupla ou reforçada. Te aguardo daqui a pouquinho, vamos tomar uma água e já voltamos!